Irmãos e irmãs do Centro Espírita Francisco de Assis, bom dia. É com muita alegria e responsabilidade que torno a vir aqui, junto com vocês, nesta manhã, fazer uma reflexão. Uma reflexão que, sem dúvida, poderá propiciar uma melhor qualidade de vida à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Saúdo também alguns amigos de outros centros, o Consolador, que aqui estão. Enfim, hoje somos aqui um grupo de pessoas unidas no mesmo objetivo, de refletir. E o tema de hoje, eu pensei que fosse um tema fácil, que fosse ser focado. No entanto, durante a preparação da palestra, eu me vi diante de um conteúdo extenso, riquíssimo, onde eu tive que fazer alguns recortes para a gente conseguir fazer uma breve reflexão na manhã de hoje. A conquista da humanidade. Homem, torna-te no que és. Píndaro é um filósofo grego, 518 anos antes de Cristo. Vejam que ele já dava a ideia de que o homem, a humanidade, é um projeto, está em construção, é um vir a ser constante, desde aquela época. Essa reflexão também veio até a mim para fazê-la, porque eu já fiz uma palestra sobre os animais. E já fiz uma palestra também sobre os anjos. Então, estava faltando o meio, justamente nós, os humanos. Há um tempo atrás, então, nós vimos que o ser animal é, segundo sintetiza Emmanuel, o nosso irmão menor. Ou seja, então, temos uma descendência deles, isto afirmado pela doutrina, reafirmado pela ciência, né? Primeiro Kardec fala nisso, e depois vem Darwin e coloca como uma certeza, uma verdade científica que perdura até hoje. O fato do homem ter tido esta resposta da espiritualidade, que ele descendia de um animal, fez com que ele ficasse mais humilde, começasse também a ter um olhar mais humano para os animais. 99% do nosso patrimônio genético é idêntico ao do chimpanzé, o que nos mostra o que nos faz deduzir, pela lógica, que temos um ascendente, um ancestral comum. Então, ter esse olhar já nos torna também mais humanos. Saber tratar os animais como irmãos menores, que necessitam da nossa compreensão e do nosso amparo. E o ser angelical, para onde nós caminhamos? O homem caminha para a espiritualidade, para a angelitude. Os anjos são espíritos superiores, espíritos puros, que já habitam mundos espirituais, não mais materiais como nós estamos ainda. Do animal ao homem, a maior conquista foi a racionalidade. Do homem ao anjo, a maior conquista será o amor. Chico Xavier vem nos ajudar nessa reflexão, dizendo do paralelo entre o animal, o anjo e o ser humano. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Veja bem, né? Tudo uma cadeia. Se nós almejamos auxílios angelicais, nós também temos que dar esse auxílio aos animais. Estamos todos entrelaçados na cadeia evolutiva.
Chico diz mais: quem não ama os animais ainda não aprendeu a amar. Quem maltrata um animal ainda não aprendeu a amar. Aqui a gente ressalta que essa casa faz um trabalho muito bonito junto com esses nossos irmãos menores, como o nosso irmão Luiz acabou de falar durante a sua preleção. E o ser humano? O ser humano, riquíssimo, não é? Falar sobre o ser humano. Kardec diz: a humanidade é o momento em que a criação toma conhecimento de si mesma e avança para os planos da angelitude. Estamos aí nesse meio, justamente num degrau muito importante. Todos são importantes, mas agora nós temos a racionalidade, uma racionalidade que nos deverá ser de grande valia, uma alavanca, junto com todas as alavancas que nós vamos ver, que são os recursos que os diversos segmentos da cultura nos oferecem. Dessa cultura desenvolvida por quem? Pelo próprio homem. O ser humano, então, é um projeto em construção. É como diz aquelas placas, né? Desculpe o transtorno, mas nós estamos em obra. Então, realmente acontece muitas vezes alguns transtornos, alguns percalços nesta construção. Mas o homem caminha inexoravelmente para a sua evolução, para planos mais altos. Essa caminhada começou com o que nós chamamos de hominização. E estamos rumo à humanização. Vamos ver do que se trata a hominização e de como nós chegamos até ela. Aqui nós temos uma brevíssima síntese elaborada por nós, baseada na Gênesis de Kardec, baseada também nas premissas científicas. Mas é uma evolução aqui muito acelerada. Nós não nos detivemos nas diversas etapas que entremearam essas etapas. Mas vejamos, consta que tudo começou com o Big Bang, a formação do mundo, cientificamente consta. Então, do Big Bang, a grande explosão, a explosão primordial, formou-se o universo todo, com toda a gama de estrelas, planetas, sistemas que tem. O nosso, aqui para nós, formou-se o sistema solar. O Sol, depois do Sol, formaram-se os planetas e temos a Terra, o nosso habitat, o nosso planeta. O nosso planeta, pelo que consta, com única condição de vida material, porque tem água e atmosfera. Isso dá origem à vida. Então surgem os animais e as plantas. E daí surgem os homens. Quer dizer, os animais nos precederam. E o homem veio depois, descendente de um primata, o homem primata. Provavelmente surgiu na África. E então começa para o seu sustento, para a sua sobrevivência, isso é acelerado, hein, gente? A fazer armas e ferramentas ainda muito rudimentares. Produz também, com a sua capacidade jamais desenvolvida, vestes. Essas vestes de material vindo da natureza e pele de animais, o protege contra as intempéries. Ele consegue sobreviver, inclusive a períodos glaciais. E por fim, na sequência, muito importante, vem o fogo e o domínio do fogo. O fogo e o domínio do fogo faz com que ele consiga preparar melhor a sua alimentação. E mais bem nutrido, o seu cérebro se expande e fica maior e mais bem dotado do que os animais, do que os primatas. E o homem dá um grande avanço e, com sua curiosidade incessante, ele chega aos conhecimentos, acumular conhecimentos. Esses conhecimentos o levam
a fazer reflexões. E essas reflexões já à luz do seu livre-arbítrio. Ou seja, a sua capacidade de fazer escolha. E aí, então, o homem passa a fazer boas e más escolhas, o que vai acelerar ou não o seu avanço. A hominização, como nós dissemos, é o processo evolutivo que conduziu o homem desde o primata até a sua atual forma física e intelectual. Então, na hominização, nós somos um pequeno passo, ou um grande passo, mas um passo inicial rumo à nossa verdadeira constituição humana de ser humano, já dotado de inteligência, porque nós temos a nossa capacidade intelectual. Aí, então, é um passo a mais que se dá em direção à humanização. O nosso conhecimento leva à reflexão. Essa reflexão vai levando a nós caminharmos rumo a uma qualidade de vida. Essa qualidade de vida, ela vira também uma questão de vida ou morte. E o homem também começa a guerrear. Ele começa a guerrear quando ele está estabelecido num lugar, já com seus animais, alguns domesticados e com as suas plantações, e um outro grupo de homens estrangeiros, que não pertencem ao grupo, vêm e querem aquela terra, e querem dominar aquele lugar e expulsar esse homem. Então, ele aprende também, infelizmente, a guerrear. Depois vem a religião, quando ele começa a querer sepultar os seus mortos. Quando ele começa a sepultar os seus mortos, ele começa a entender alguma transcendência, além da vida que eles têm. Ele começa a ver que aquele ser era querido, se foi, merece uma reverência, e quem sabe ele volte. E foi para onde? E então vêm as religiões. As religiões surgem da perda e do sepultamento dos entes queridos. Surge também as famílias, a célula máter da sociedade. Em grupos, essas famílias vão dar origem às cidades e vem a invenção da escrita. A invenção da escrita, sim, é um passo enorme. Daí por diante, nós temos história. Nós temos história para contar, porque temos registro. E fica mais fácil pesquisar a nossa ancestralidade. O ser humano caracteriza por começar a tornar-se mais benévolo. Quando ele sai da hominização e passa a ter livre-arbítrio, reflexão, pensamento contínuo reflexivo, ele começa também a ser mais benévolo, a ser mais afável, pelo menos com seu grupo, não incluindo estrangeiros. Ele começa a estar na condição de homem, muito semelhante ao que nós temos hoje. E essa humanização provavelmente aconteceu há mais de 20 mil anos atrás. A gente caminha rápido, mas caminha devagar também. Nós estamos fazendo uma reflexão aqui, então, seja bem claro, do caminho da humanidade, do caminho do homem, e não da vida de um homem que nasce. É um pouco diferente, né? O homem que nasce, ele tem uma vida intrauterina, tem a infância, tem a adolescência, maturidade e velhice. Não estamos nesse enfoque, estamos falando da humanidade, o homem como ser humano, universal. Ele também adquire uma boa comunicação através da fala, que é algo que o caracteriza e distingue dos animais também, e através da escrita, como nós dissemos. Essa boa comunicação vai servir para que ele se entenda com seus pares, para uma troca de conhecimento, ajuda mútua e crescimento. Aí a gente já está falando realmente do ser humano. O ser humano envolve, então, esse passo que ele deu para chegar até o seu estágio de humanidade, e mais agora, nós temos que complementar essa humanidade com
já um caminho para a espiritualidade. É o que nós estamos tentando fazer neste momento da criação. E, nesse momento, muitos ficam para trás, muitos se adiantam, e muitos, através da religião, como nós vamos ver, e alguns códigos de ética, caminham. A humanidade caminha coletivamente, embora o progresso individual seja algo que nos compete fazer unicamente. Mas o ser humano, ao enterrar os seus mortos, ele começa a temer a sua própria finitude. E começa a pensar de onde viemos e para onde vamos, se é que vamos. Porque tem aqueles que não acreditam que vamos para lugar nenhum, que a nossa finitude é realmente definitiva ao extinguir a encarnação, a vida que se conhece. Então vamos pensar um pouco sobre isso e ver o que resulta. O primeiro ensaio, a primeira vocação do homem para entender o mundo veio através da mitologia. A mitologia surgiu ali pela Grécia, atingiu vários países, é o que a gente chama também de paganismo. Porque a mitologia explicava o mundo, a formação do mundo, e explicava que nós tínhamos vários deuses. Isso durou muito tempo e teve um benefício muito grande para a humanidade também. Quando a gente pensa em paganismo, muitas vezes a gente tem uma ideia muito negativa. Não, como o primeiro passo foi ótimo. Depois da mitologia veio a filosofia. O homem já mais reflexivo ainda, começou a pensar sobre a sua origem e vieram os filósofos. Os filósofos foram, gregos principalmente, foram grandes pensadores, tidos dentro da doutrina como precursores da doutrina. Já naquela época, cerca de 700 anos antes de Cristo, eles começam a ter uma ideia de um mundo ideal e, muitas vezes, também um mundo mais materialista, focado exclusivamente no homem, no ser, não imaginando nenhum ser como criador. A filosofia teve um papel muito importante e ela dura até hoje. A maioria dos filósofos, não a maioria, mas uma grande parte dos filósofos, teve uma tendência a serem materialistas. Mas existe dentro de todas as religiões a sua filosofia. Assim como dentro da doutrina espírita, nós temos também a nossa filosofia, que Kardec compilou através das mensagens dos espíritos. Surgiram depois, naquele tempo lá da Grécia, depois não tinha religião ainda, porque religião implica realmente acreditar num Criador, num ser superior. E aí, então, surgindo outras religiões, vem o cristianismo, divisor de águas da humanidade, tanto que o mundo moderno ele começa a sua cronologia a partir de Cristo, né? Então nós temos antes de Cristo e depois de Cristo, algo nitidamente ocidental, mas que também vale atualmente no mundo globalizado para todo mundo. Estamos, por isso, no ano 2014, do advento de Jesus Cristo. Muito significativo, sem dúvida. E do cristianismo vieram várias religiões, várias. O cristianismo, por um tempo, foi o cristianismo primitivo, mas depois, quando o Estado também adotou o cristianismo, vieram várias segmentações, e hoje ele é muito segmentado. O kardecismo, nossa doutrina, ela é cristã. Muitos detratores da doutrina dizem que nós não somos cristãos. É um equívoco. A doutrina tem a sua moral eminentemente calcada no cristianismo. E ainda um pouco leva em conta o Velho Testamento também, que, afinal de contas, também é precursor do cristianismo. Vamos ver qual o entendimento que a gente tem a partir disso.
existiram vários, durante a nossa caminhada evolutiva, vários códigos de éticas com a religião. Um dos mais importantes que a gente lembra é o Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos de Moisés. Nós sabemos que ali tinha muito de legislação, apesar dele ser também um executivo, como nós podemos dizer. Mas Moisés, ali naquela hora, ele precisava dar um rumo focado para aquele povo, o povo de Israel, que voltava para a sua terra. Então, os 10 mandamentos, ele tem sim uma segmentação dirigida a um povo. Mas ele foi tão bem elaborado, tão bem criado, sobre a inspiração divina, né, segundo consta, que ele é válido se a gente for ver até hoje. Se nós formos seguir os 10 mandamentos, nós vamos ver que está valendo. A gente, muitas vezes, ainda não segue nem os 10 mandamentos. Depois, mais tarde, Aristóteles falou sobre os nossos vícios capitais. Os nossos vícios capitais foram tidos como 7 grandes vícios. Quais são? Vocês me ajudam? A ira, a preguiça, a soberba, a gula, a luxúria. O que mais? Onde que eu estou? Inveja. O que mais? Já foram 7? Os 7, a ira, a preguiça, a inveja, a soberba, a avareza, a gula e a luxúria. 7 vícios capitais. Foi Aristóteles, antes de Jesus, que fez esse relato. O que ele dizia? Que nós já nascemos desse jeito. Ou seja, fizemos essa viagem através do livre-arbítrio e fomos parar nesses vícios capitais. Mais tarde, já na Idade Média, Tomás de Aquino, filósofo atrelado ao catolicismo, ou não, ou o catolicismo o captou, né? Disse que seriam 7 pecados capitais. E aí, então, todo mundo ficou cooptado, não é? Porque todos nós temos o potencial, pelo menos, desses vícios. Eles são inerentes à nossa humanidade até agora. Não que a gente deve sentar e contemplá-los, não, pelo contrário. Todos esses vícios devem ser combatidos para se transformarem na virtude oposta. É um exercício proposto por Aristóteles. Muito fácil e difícil de fazer. Bem, depois desse código de ética, então, nós temos as bem-aventuranças de Jesus de Nazaré. Quando nós chegamos a Jesus de Nazaré, aí, então, a gente faz uma referência muito maior, não é? Jesus, para o Espiritismo, é o Espírito puro que habitou entre nós há um tempo atrás, se materializou, veio até o nosso orbe para dar um avanço definitivo, com todo o seu ensinamento, com tudo aquilo que ele vivenciou, baseado naquilo que ele acreditava e pregava, ou seja, o amor maior, o amor que nós vamos atingir um dia para mudar de estágio e sermos anjo. Bem, Jesus de Nazaré não deixou, seus apóstolos escreveram seus ensinamentos, e dentro desses ensinamentos, no Sermão da Montanha, que é uma parte do Evangelho de Jesus, quando ele fala para os seus apóstolos, mas aí uma multidão também começa a ouvir, e ficou o registro do que foi o Sermão da Montanha, ele faz um elenco das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, se nós seguirmos as bem-aventuranças, também é um código de ética que vai nortear a nossa evolução, sem precisar de mais nada, completo. Jesus de Nazaré é para a doutrina o Espírito também, o Espírito puro que comanda, que fez o sistema solar, que participou da criação do sistema solar.
E hoje o nosso orbe, todos nós, estamos sobre a sua tutela, como se ele fosse o nosso líder, como é, de fato, o nosso líder maior espiritual e referência maior. Bem, andando rapidamente pela humanidade, então as seitas, as religiões foram fazendo os seus códigos de éticas, as cristãs fazendo os seus códigos de ética baseado no cristianismo de Jesus de Nazaré. Nós estamos falando de Ocidente, viu? Se fôssemos falar de Oriente, a coisa se complicaria, se tornaria muito complexa. Então, estamos falando de Ocidente, da parte ocidental do mundo e a sua evolução. Bem mais tarde, já agora no século passado, veio a Declaração dos Direitos Universais. Uma série de normas éticas para o bom convívio no planeta, em todo o orbe, é universal, dos direitos e deveres, né, dos humanos, de nós humanos, direitos humanos. Uma declaração da ONU que veio inspirada sobre os ideais da Revolução Francesa. A Revolução Francesa também, com seu iluminismo, jogou luz sobre o planeta na sua reflexão filosófica, religiosa, através da sua trilogia Igualdade, Liberdade e Fraternidade. Sob a inspiração, então, da Revolução Francesa, veio a Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos. E daí para cá, ou nesse ínterim, nós temos outras declarações também universais, como a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. O homem entendeu que para ele se respeitar tem que incluir também os animais. E aí também, mais modernamente, quando a gente pensa em ética e moral, a gente pensa no planeta também. Então, os códigos, as leis, os sistemas de leis que dizem respeito à ecologia também inspirados nessa declaração. Nós vamos vendo que nós temos, como seres humanos, nós temos que ter um apoio. Esse apoio vem do próprio homem. São homens que pensam essas diretrizes, para que todos nós tenhamos uma bússola para onde ir. Embora nós tenhamos esse livre-arbítrio baseado em nosso pensamento reflexivo, que é a nossa consciência, que também nos norteia interiormente. E aí, falando em código de ética, a gente vem para o kardecismo e pensa no homem de bem. Uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, que também, com 14 propostas, são 14 propostas, vão nos indicar claramente se nós estamos no caminho correto ou não. Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz, no começo das 14 propostas, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Bem, gente, nós poderíamos nos encaixar aí, acho que até deveríamos, né, porque somos espíritas. A gente consegue justiça, consegue amor, caridade. O problema é esse finzinho, na sua maior pureza. Aí escapa, não é? A gente continua errando muito, porque não é sempre que nós conseguimos atingir esses ideais. São 14 propostas. Eu fiz um teste e cada proposta punha sim ou não, escolhi um voluntário para responder. E das 14 propostas, esse voluntário respondeu não nas 14. Porque era sim ou não. Se ele conseguia fazer aquilo que era proposto para ser um homem de bem. Das 14, 14 não. Falei, não é possível, então eu vou pôr sim, não e mais ou menos. Aí deu uns 50%. Esse voluntário que fez esse teste é essa mesma que vos fala, né? Reprovada no teste do homem de bem. O que seriam homens de bem? São esses que têm esses ideais e, como nós já dissemos, nunca nós conseguimos, por enquanto,
atingir a plenitude destas propostas. Então, quando nós pensamos em homem de bem, a gente pensa no conjunto da obra. Porque mesmo esses que vão aparecer aqui, se nós formos ver a sua biografia detalhadamente, ela não será 100% ética, não será 100% cristã. Então, é pelo conjunto da obra. Mas nós sabemos que é impossível, não é, progredir tão rapidamente. Que nós somos um projeto em construção, o ser humano. Então, se o conjunto da obra dá um resultado positivo, já estamos num bom caminho. E esses que aparecem aqui, sem dúvida, fizeram muito pelo coletivo. Então, pensaram no próximo, amaram o próximo. Como Albert Einstein. Os ideais que iluminaram meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. Alguém do porte desse cientista que viveu no século passado e fez grandes descobertas, descobertas importantíssimas, inclusive da relatividade. Não vou entrar no campo científico, porque não domino o campo científico. Mas nós podemos aplicar a teoria de Einstein da relatividade. A teoria da relatividade diz que as coisas materiais vão depender do observador. E por isso é relativo, de um e de outro. Nós podemos aplicar a teoria da relatividade ao nosso desenvolvimento humano. Então, depende de cada um. Do ponto de vista do lugar onde está cada um de nós, embora também a humanidade como um todo caminha no coletivo. Então, Albert Einstein vem aqui como um homem de bem, porque é conhecido no mundo todo e porque trabalhou pelo próximo, pelo coletivo. Também é um homem de bem, muito conhecido de todos nós, o Gandhi. Ele diz assim, coisas nos parecem impossíveis. Coisas que nos parecem impossíveis só podem ser conseguidas com uma teimosia pacífica. Gandhi, Mahatma Gandhi, quer dizer uma grande alma em sânscrito, e ele era um hindu ativista pacifista, que lutou para a liberdade da Índia e conseguiu. E depois de ter conseguido, ele ficou muito triste, porque quando foi encaminhado fazer o novo governo de lá, o novo governo tendia a ser um Estado religioso. E Gandhi era completamente contra. Ele queria um Estado laico, não com a religião no poder. Até por isso, ele foi assassinado. Mas a sua luta não foi em vão, e ele foi, sim, pelo conjunto da obra, um homem de bem. Esse, então, grande favorito meu, pelas coisas que escreve, pelas coisas que estão na sua biografia, Charles Chaplin. Charles Chaplin se confunde com seu personagem principal, Carlito, o vagabundo, que em seus filmes representa o humano, às vezes, sendo escorraçado pelo outro humano, mas que, no fim, dá a volta por cima e continua a sua caminhada, não desiste. Tanto que os filmes de Chaplin encerram sempre com ele de costa, indo por um caminho sem fim. Assim caminha a humanidade. Charles diz, cada segundo é tempo para mudar o mundo para sempre. Entre outras coisas que disse. Isso nos alenta. Por mais que tenhamos errado, em cada minuto nós podemos reverter tudo. Chaplin é um personagem, uma personalidade humana, universal, conhecida e respeitada em todo o mundo. E esse Martin Luther King lutou contra o apartheid que ameaçava se instalar nos Estados Unidos. Lutou pela liberdade dos negros nos Estados Unidos, mas a sua luta repercutiu no mundo todo. Ele era um pastor e ele disse o seguinte, temos que aprender a viver todos como irmãos, ou morreremos todos como loucos. Na verdade, o embate, a guerra, produz muita dor e mortalidade. Ele também reconhecido em todo o mundo. Essa é uma galeria pensada hoje para a nossa reflexão. Existem muitos outros homens de bens,
E esse Mandela, que faleceu, desencarnou no ano passado, também um ativista pacifista, não muito, porque em certo ponto da sua caminhada, da sua jornada, ele achou que deveria sim os negros da África do Sul pegarem em armas. Depois ele retomou seu pensamento e ele passa para a história como um grande pacifista, inclusive vencedor de prêmio Nobel. Lutou pelo fim da diferença racial na África do Sul, onde os brancos dominavam, a minoria branca dominavam os negros com muita crueldade. Nelson Mandela. Esse também muito conhecido e querido de nós. Dalai Lama, uma referência dentro do budismo, uma referência muito amada, muito respeitada. E olha o que ele diz. O ego é uma bota que desgastamos no espinhoso caminho da espiritualidade. Sempre quando a gente fala de orientais, eles falam de uma maneira figurada, né? E eu achei muito interessante essa frase. Uma bota que nós vamos desgastando de tantos entreveros, de tantas pedras, de tantos espinhos no rumo da nossa espiritualidade. Mas a gente chega até a espiritualidade desgastando esse ego, saindo do nosso egocentrismo. Bem, esses que nós falamos, Martin Luther King, Dalai Lama, Nelson Mandela, Gandhi, nenhum era espírita. Einstein e Charles Chaplin eram ateus. Aí a gente começa a pensar, como, não é? Como que pode? Então, o espiritismo não é o caminho? Na verdade, nós vamos ver um dos caminhos. E essa questão de alguém com tantos ideais nobres, com tanta bondade, com tanto serviço em prol do próximo, do coletivo, da terra, da humanidade, e ser ateu, é algo que desmistifica um pouco essa, vamos dizer, não é um termo muito espírita, mas essa demonização que se faz em torno de quem se diz ateu. Gostaria de lembrar aqui, que não está nessa galeria, mas é conhecido de todos nós, com certeza, aqui no Brasil, alguém que tem uma luta, um cientista que tem uma luta admirável. E, inclusive, ele saiu do pedestal de cientista, ele que já lecionou na Universidade de Cleveland, em Tóquio, em Estocolmo, que é premiado e tem diversos trabalhos na AIDS, na oncologia. Ele saiu do seu pedestal e veio falar com o público. E ele é um norte, uma luz. E ele é brasileiro. E é ateu, e se chama Drauzio Varela. Drauzio Varela também desmistifica essa aura negativa que os ateus têm. E que, como nós vamos ver, esse ateu, ele também vai desencarnar. E ele também vai ter que constatar a sua espiritualidade. Ou não. Pode ser que nesse instante seja mais difícil para ele. Mas nós vamos ver o que é mesmo que caracteriza, além de um homem de bem, quando Kardec faz a sua descrição de um homem de bem, ele não fala que tem que acreditar em Deus. E ele não fala, muito menos, que tem que ser espírita. Olha o que a nossa grande referência de homem de bem fala. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Mas, graças a Deus, ele escreveu fora da caridade. Ou seja, fora do amor não há salvação. Chico Xavier. Um homem de bem, um ser humano, um bom espírita. Aí, para nossa alegria, né? Um bom espírita sendo luz no nosso caminho, mas sinalizando que não é a religião que salva, que é o nosso íntimo e a procura das virtudes humanas que vão resultar na nossa destinação, na nossa
na nossa evolução. A doutrina espírita sobre a condição humana diz que o homem atual está na Terra e a Terra é um mundo material de expiação e prova, onde o mal ainda impera. E é nesse cenário que nós interagimos. É esse cenário e essa escala evolutiva que nos compete. Mas nós já temos o nosso livre-arbítrio bem desenvolvido. A doutrina espírita, ela não é o único caminho, mas ela é um caminho escolhido por nós e que nós achamos o melhor, portanto, no sentido de que vem de encontro às nossas ansiedades, que respondem às nossas perguntas. E a doutrina, então, nos orienta, dizendo que nós estamos neste patamar evolutivo, mas já sabemos, por Jesus, pelos ensinamentos de Jesus e pelo entendimento que a doutrina dá aos ensinamentos de Jesus, nós já sabemos muitas coisas. E isso que nós sabemos, nós temos que colocar em vivência. Não vai dar mais para alegar ignorância. E, segundo Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. Jesus, quando estava no auge do seu martírio, já crucificado, nos seus últimos momentos, ele virou como exemplo de amor maior para nós todos, como referência, como paradigma. Ele virou para aqueles seus algozes, ali representados por romanos e judeus, mas, na verdade, ali estava uma parcela da humanidade de então. Ele virou e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Neste momento, ele exemplificou o perdão maior. Ele próprio já tinha dado seu perdão. E mais, ele pediu clemência divina para aqueles que estavam crucificando, porque eles não sabem o que fazem. Nós, nessa altura da nossa caminhada, já sabemos o que fazemos. Então, temos mais responsabilidade, mais respostas a dar ao Criador. E é isso que nós chamamos de religião e humanidade. Religião é um conjunto de formas que foi codificado através de uma revelação ou não, ou através de um profeta, ou através de um pensador. Um conjunto que acelera a nossa caminhada. Ficar mudando de religião também não é bom, porque nós não vamos caminhar ascendentemente, nós vamos ficar em zigue-zague. Isso pode retardar e confundir. Mas desde que você escolha uma boa religião, vai ser uma aceleração, um aceleramento na sua possibilidade de evolução. Bem, queridos irmãos, então a Terra é o estágio em que estamos, mas nós estamos prestes a ser promovidos ou reprovados. A Terra passará, nesse terceiro milênio, a ser um mundo de regeneração. E aqui ficarão só aqueles que estiverem credenciados, vamos dizer, aptos a viver essa nova era. Uma era mais fraterna, onde o mal vai ser minoria. Mas ainda um planeta material sujeito à roda das reencarnações, sujeito às reencarnações para a sua evolução. Quando a gente fala em encarnações, a gente se diferencia de outras religiões. As religiões ocidentais não são reencarnacionistas. Apenas o espiritismo e algumas outras pequenas que estão surgindo agora são reencarnacionistas. A gente fica pensando, porque escolheu o espiritismo, que ele é dotado de muita razão quando ele fala em várias vidas. Porque como que nós vamos evoluir tudo isso que nós temos que evoluir numa única existência? Quase que impraticável. Por isso, admiramos essa nossa doutrina. Não que ela seja a salvação, mas que é um caminho para o entendimento e para aproveitamento da vida. Nós não pensamos só em vida futura, pensamos nessa vida atual. Até se pensarmos assim, é até melhor,
porque vamos valorizar cada minuto dessa nossa vida como se ela fosse a última. Na verdade, não é. Teremos outras oportunidades. E se errarmos muito, então, a doutrina também nos consola, dizendo que virá outras oportunidades. Allan Kardec coloca mais. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, não está falando aí de religiosidade, de religião nenhuma, mas está falando que dentro da nossa, o que nos identifica como um bom espírita é a nossa conduta moral e o esforço que a gente faz para aprimorá-la cada vez mais. Né? Chega de dizer que errar é humano. É humano, sim, mas a gente não deve persistir nesses erros. Deve entendê-los e tentar modificar. A nossa doutrina, acima de tudo, é muito consoladora. Tanto que o Espírito que trouxe ela para nós se denominava Consolador, o Espírito Consolador. Porque não nos deixa, nesse materialismo dessa época de transição cruel, nós estamos nessa transição para um mundo melhor. E a transição sempre é caótica, sempre é de crise. Parece que a nossa fé está sendo testada. E está mesmo. Seremos aprovados ou reprovados para um mundo melhor. Mas o Espiritismo também diz que sempre é tempo para recomeçar e para corrigir as nossas más inclinações. Por último, eu deixo essa mensagem. Uma das frases que eu considero mais bonita de Chico Xavier, que é um alento, que é um consolo, que é um estímulo para a nossa caminhada rumo à nossa verdadeira humanidade, a conquista dos nossos valores humanos, rumo à espiritualidade que já se faz necessária. Chico Xavier nos diz docemente: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que a paz de Jesus premie a vossa boa vontade. Obrigada pela atenção.